Olá, amigos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos serenando a mente e o coração, nos ligando com os mentores individuais, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e todas as equipes que conosco trabalham nesta casa. Vamos agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, por estarem sempre ao nosso lado. Nos ligamos com a nossa mãezinha querida Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue bem juntinho ao seu coração de mãe. E sentindo o pulsar do coração de Maria envolvendo o nosso, vamos sentir que a sua luz nos penetra, trazendo toda a confiança que precisamos. De mãos dadas a Maria, chegamos ao nosso Mestre amado Jesus. A Ele agradecemos pelos seus ensinamentos, pelo seu Evangelho e pedimos, Jesus, derrama a tua luz sobre nós. Esteja sempre ao nosso lado, nos intuindo e nos amparando e, acima de tudo, nos auxiliando a praticar os teus ensinamentos. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, por estarmos neste momento encarnados neste planeta, diante de tantos aprendizados. E ao nosso Pai, elevamos os nossos pensamentos e os nossos corações em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, da mesma maneira que perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora nos ligar com as equipes de tratamento desta casa e nos colocar bem à disposição para recebermos todos os tratamentos que serão direcionados neste momento. Vamos elevar os nossos pensamentos e pedir a luz branca do Cristo, que vai nos envolvendo, trazendo a serenidade, a confiança de que precisamos. Nos ligamos com as equipes de P2 e vamos sentir a projeção do azul claro intenso que envolve todo o nosso sistema nervoso central, tratando todos os chakras que ali se encontram. Graças a Deus. Nos ligamos com as equipes de CH e sentimos a projeção de um rosa claro vibrante em nosso cardíaco, que vai trazendo toda a confiança, serenidade e paz para o nosso coração. Que assim seja. Nos ligamos com as equipes de P3B e vamos pedir a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, encarnados ou desencarnados. Um azul claro vibrante envolvendo a nossa mente e o nosso coração. Vamos pedir que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários e que todas as energias menos elevadas sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos sentir a projeção de um azul claro envolvendo nosso sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro em nosso coração para aumentar a confiança, trazer serenidade e muita paz. Um amarelo claro nosso frontal para fortalecer a nossa ligação com o mentor individual, os pensamentos positivos e a nossa força de vontade. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, que vai permanecer pelo tempo que se fizer necessário. Graças a Deus. Nos ligamos agora com as equipes de P1 e P3A e pedimos que sejam projetados as cores do arco-íris aonde se fizer necessário, tratando membros e órgãos.
Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nos ligamos neste momento com as equipes infantis de Meimei e Sheila, pedindo que elas envolvam as nossas crianças em muito amor e carinho, cuidando e tratando de cada uma delas. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos desligando neste momento, agradecendo por todos os tratamentos realizados. E vamos agora abrir a nossa mente e o nosso coração para a palestra que se dará neste momento. Que assim seja. Olá, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos a mais uma palestra nessa bendita casa, a casa de Joana. Que a paz do Mestre e do Senhor seja convosco. Primeiramente, ainda estamos com a casa fechada, as palestras não estão sendo transmitidas pessoalmente, o salão está vazio, mas repleto da espiritualidade amiga que se faz presente. E o tema de hoje é orgulho e vaidade. Porém, a ênfase que eu quero dar é humildade, amor e caridade. Para procurar o tema desta noite, eu fui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. No item 11, a instrução dos espíritos, as instruções dos espíritos, o tema, o orgulho e a humildade. E nos conta o espírito superior que a humanidade, que a humildade, me desculpem, é uma virtude bem esclarecida entre vós. A espiritualidade se refere a nós, aqui, encarnados. Porque os exemplos que nos foram enviados foram bem pouco seguidos. Podemos abrir um parênteses aqui e lembrar desses exemplos. Desde Moisés, que trouxe o conhecimento do povo hebreu, o Deus único, os 10 mandamentos, os profetas que o seguiram, tudo isso descrito no Velho Testamento. Devemos lembrar que esse Velho Testamento foi retirado da Torá, o livro sagrado judeu, e que todo este livro foi escrito por homens. E nós, homens, somos falíveis. Até que veio Jesus, aquele que disse que não viria mudar a lei, mas realmente fazer-se seguir a lei de Deus. Não leis que eram regidas para a sociedade, leis além de culturais, sociais. E aí eu busco no Livro dos Espíritos, questão 625, que é perguntado a espiritualidade. Kardec pergunta a espiritualidade maior. Qual é o tipo mais perfeito que Deus colocou ao homem para lhe servir de guia e modelo? Duas únicas palavras. Vede Jesus. Porque Ele mesmo asseverou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através dele. E continua lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade, o espírito amigo. E todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com os vossos irmãos? Uma pergunta que nós devemos fazer. Podemos ser caridosos sem a humildade? Existe a caridade sem a humildade?
E termina, resumidamente, dizendo: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Buscando também no Livro dos Espíritos, questão 785, qual o maior obstáculo ao progresso? E nos responde a espiritualidade maior: o orgulho e o egoísmo. Então, para dissertar sobre o tema de hoje, vamos deixar bem claro o que seria o orgulho como defeito para a humanidade e a vaidade. Só um pouquinho antes de entrar, eu gostaria de falar, depois de Jesus também veio alguns outros espíritos para nos servir de exemplos de amor, de caridade, de humildade. Temos Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Chico, Emmanuel. E eu lembrei de Emmanuel, eu gostaria de falar, pois sua vida descrita em 3 obras, a que eu gostaria de dar como uma dica de leitura, há 2000 anos, 50 anos depois, e Ave Cristo. Essa trilogia narra as encarnações anteriores de Emmanuel e como ele evoluiu ao decorrer destes anos, dessas encarnações. E voltando lá ao que nós vamos descrever, vamos decorrer sobre a vaidade e o orgulho, fui buscar no Manual Prático do Espírita, de Ney Prieto, a explicação do orgulho. Quando o orgulho é um defeito, quando ele está arraigado dentro de nós, que vem de encarnações e encarnações, mascarado e que não conseguimos ver. E ele nos diz: orgulho. Quando nós temos o amor próprio muito acentuado. O amor próprio é importante. Lembram-se que perguntaram ao Mestre Jesus qual o maior dos mandamentos? Ele disse: amar a Deus. E eis um segundo, igual ao primeiro: amai ao próximo como a si mesmo. É importante nos amarmos, termos o alto amor, porque sem eles não conseguiríamos ser humildes, não conseguiríamos ter amor e não conseguiríamos ser caridosos. Porém, o exagero é o problema. Como disse o próprio Mestre, eu gostaria de todos os exemplos citar o que podemos fazer de contrário a esse defeito que cada um de nós podemos ter, porque a humanidade, o ser humano é imperfeito. E o problema não é ser imperfeito, mas não identificar e não corrigir esses erros, porque aí estaríamos atrasando o nosso progresso. Então, o Mestre nos disse: amai ao próximo como a nós mesmos. Se eu tiver um amor próximo muito exagerado, como eu vou conseguir ter esse amor para com o próximo? Exagerado também, haveria um desequilíbrio na vida, na natureza, nas leis divinas. Tudo é equilíbrio. Nos cita também que o orgulho, uma das características desse defeito, é o temperamento explosivo. Quando recebemos críticas, observações, quando nos repreendem o nosso comportamento, alguém se identifica assim, ou alguém já visualizou um irmão com esses acessos de raiva?
Nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo que primeiro prejudicado quando somos tomados desses acessos de raiva somos nós mesmos. Porque primeiro sobe a nossa pressão arterial, nosso coração se descompassa, prejudicamos metabolicamente o nosso próprio organismo. E que se nos víssemos tendo aquele acesso de raiva, de fúria, até nós mesmos nos assustaríamos. Cito mais uma vez o Mestre. Em algum momento o Mestre foi tomado de alguma fúria incontrolável. O Mestre poderia ser rígido, mas nunca descontrolado. Poderia ter disciplina, mas nunca descompensação. Outra característica do defeito do orgulho, quando frequentemente, ou quase sempre, queremos ser o centro das atenções. Chamar para nós todas as atenções. É totalmente contrário à humildade. Quando eu quero dominar uma situação, eu quero impor a minha ideia, eu quero me sobressair sobre os irmãos, estamos todos aqui para evoluirmos juntos, para resgatarmos os nossos erros, para saldar os nossos débitos. E devemos dar oportunidade por igual para todos os nossos irmãos. Nada mais é do que esta atenção em demasia que queremos chamar para nós, do que uma insegurança, do que um orgulho. Outro item sobre uma característica do orgulho. Nós nunca erramos. Nunca admitir que erra, que falha. Já citei nessa palestra que a humanidade é imperfeita. Que o único modelo perfeito que o Pai nos enviou foi o Mestre Jesus. E como seres imperfeitos que somos, falhamos. Todos nós. Aí eu gosto de abrir um parêntese aqui para uma casa espírita. E este exemplo pode ser visto em todas as esferas sociais, culturais, religiosas, políticas do globo, do planeta Terra. Muitas vezes já escutei pessoas que frequentavam determinado lugar falar: eu não vou mais lá por causa de fulano. Eu não gosto de ciclano. Fulano e o ciclano são imperfeitos, tanto quanto, mais às vezes menos, do que nós mesmos. Sempre que escuto alguma crítica a esse respeito, eu sempre pergunto: mas a pessoa também tem os seus problemas, a pessoa tem as suas amarguras, e a pessoa pode estar naquele determinado lugar, ou ter sido colocado naquele determinado lugar, para o nosso aprendizado. O planeta Terra, a encarnação, nada mais é do que uma escola. Não estou dizendo que por esse fato vai ser fácil. Não é, nem sempre o é. Mas é perfeitamente administrável. Temos que aprender a conviver com os irmãos diferentes. Mais à frente ele vai citar
nesse item. Outra característica citada por Ney Prieto no seu livro sobre o orgulho é aquele também que menospreza, a característica daquele que menospreza as ideias do próximo. Vou citar um exemplo. Muitas vezes estamos num grupo, fazendo uma dinâmica, um trabalho, e é-nos dado uma tarefa e temos que debater sobre isso, e recebemos outras opiniões. O orgulhoso as escuta, fala que vai pôr em prática, mas assim que a pessoa vira as costas, ele simplesmente as ignora e continua com as suas próprias ideias, por sempre se julgar melhor. Cuidado, meus irmãos, quando sempre nos julgarmos melhor, algo está errado. Que nos acenda o alerta para que possamos pensarmos que talvez estejamos sendo orgulhosos. Reflitamos sobre isso. Outro item sobre o orgulho: aquele a quem gosta de receber elogios em demasia. E através desses elogios se acha o melhor, vê que aquilo nada mais é do que uma realidade, agindo com humildade. Quantos exemplos de espíritos missionários, quando agradecido por algo que eles trouxeram para a humanidade, só falavam: não fui nada mais do que um instrumento, foi feita a vontade do Mestre, a vontade do Pai. Pode ficar até contente e dar um sorriso com exagero, mas não torna aquilo um evento, ou não exacerba em demasia. Outra característica: valoriza muito a sua aparência exterior, sua posição social e o seu prestígio. Em excesso. Ninguém está dizendo que não precisamos ou não podemos ou não devemos nos arrumar, andarmos elegantes à medida que queremos, mas cuidado, meus irmãos, com exagero. Quando começamos a dar muito mais valor à nossa parte externa do que a externa, quando não houver o equilíbrio entre elas, novamente devemos nos ligar àquele alerta. Novamente comparando ao Mestre Jesus, sempre relatavam que andavam com uma sandália, com os trajes simples, sempre com o pó do deserto. E nem mesmo por isso ele deixava de ter toda a sua majestade, toda a sua luz. Aquele que valoriza muito a posição social a ponto de às vezes nem ter essa posição ou condição, mas frequentemente ostentá-la. Nossa, está muito na moda essa palavra, ostentação. O excesso. A palavra em si já é um excesso. Uma característica do orgulho, nos conta Ney. E ao prestígio, quando a pessoa deseja poder, do que ele quer ser atribuído de poder? Para fazer o bem, assim como o Pai atribuiu a Jesus a sua missão para conosco aqui na Terra, ou para só ter os seus ganhos pessoais? Muitas vezes a pessoa fala: mas eu vou ganhar, mas eu vou ajudar.
Mas, novamente, pode haver a caridade sem a humildade? O Mestre não falou que a sua mão esquerda der, que a sua mão direita não veja? Outra característica do orgulho, daquele a quem usa a ironia e o deboche quando confrontado. Numa discussão, num diálogo, a pessoa menospreza tanto a outra que não consegue argumentar, o seu único argumento é ironia e deboche. Nós vemos muito isso no dia a dia. Basta ligarmos a TV que vamos encontrar isso, que vamos ver isso. Outra característica, não admite humilhar-se diante de ninguém. E normalmente fala, eu tenho orgulho, eu não vou aceitar isso porque eu sou uma pessoa orgulhosa. O Mestre nos disse, aquele dentre vós que quiser ser o maior, que aqui na terra seja o menor e trabalhe em pró do próximo. Só isto, só a energia dessa frase já bastaria para exemplificar esta falta de humildade. Espiritualidade maior muitas vezes nos diz, é muito melhor sermos vítimas do que os algozes. Porque os débitos karmáticos que criaremos nos colocando nessa situação serão muito difíceis de serem quitados. E a vaidade? Nos descreve o autor Ney que ela é decorrente do orgulho. O vaidoso, a vaidade, provém do sentimento, do defeito do orgulho. Começa nos citando aquele que tem a apresentação pessoal exuberante, exagerada, que ostenta novamente, se encaixa aí a palavra. Volto a dizer, todos esses espíritos missionários que o Pai nos enviou, não foram todos humildes? Sem a humildade não teria o amor, sem o amor não haveria caridade. Aquele que se acha sempre o melhor, o bom, em todas as situações. Eu resolvo, eu cuido. Quantas atribuições vemos do próximo, daquela pessoa que não sabe delegar. Só eu consigo fazer isso. Não posso deixar. Meus irmãos, todos somos capazes. Se for ensinado ao próximo da mesma forma que nos foi ensinado, porque aprendemos, todos nascemos ignorantes, mas com uma bagagem espiritual, e temos a parte intelectual que somos capazes de desenvolver, todos, sem exceção, tendo vontade, podemos aprender. Eu lembro de uma situação em que determinado empregado numa determinada empresa não desempenhava bem o seu papel. E uma das pessoas daquele convívio da empresa disse: tal pessoa não tem a capacidade. Meus irmãos, quando escuto isso, me dói tanto no coração. Todos nós somos capazes. Todos, sem exceção. O Mestre nos disse aos seus apóstolos, que se tivessem fé, descrição no Evangelho segundo o Espiritismo, fé, força de vontade, se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda,
que é algo bem pequenininho, poderíamos remover montanhas, quiçá executar bem feito uma obra. Lógico, depende da boa vontade da pessoa. Se não tivermos a boa vontade, nunca executaremos nada corretamente, nada bem feito. Nos conta também da vaidade daquela pessoa que realça suas condições físicas, realça em exagero, em ostentação, suas condições físicas, culturais, sociais. E tem antipatia aos diferentes, tem preconceitos. A pessoa tem uma determinada raça, ela acaba tendo preconceito para diversas outras, negros, indígenas, pessoas asiáticas, homossexuais. Nada mais do que preconceito, meus irmãos. Todos somos espíritos, todos reencarnaremos como homens, mulheres, brancos, negros, mestiços, indígenas, todos nós. À medida das nossas necessidades, resgataremos em cada encarnação aquilo que o Pai nos determina. Para tudo há uma razão. Não há uma folha de árvore que caia sem o consentimento do Pai. E o Mestre bem nos exemplificou que nunca deveremos julgar ao próximo. Lembram da passagem da mulher adúltera? Depois de todo o acontecimento, só ficou ele e a mulher. E ele pergunta: mulher, onde estão os seus acusadores? E ela responde: se foram. Jesus diz: se eles não a julgaram, eu também não o farei. Porém, não posso deixar de adverti-la. Vá e não peques mais. O Mestre, no máximo, orientou, sendo que a sua maior orientação foram os seus ensinamentos, e principalmente suas próprias exemplificações. Nos conta também outra característica da vaidade: a ambição demasiada a qualquer custo. Eu quero ter aquele cargo naquela empresa e passo sem a menor ética, sem a menor moral, pelos meus irmãos, pelos meus colegas de trabalho, seja no ambiente profissional, seja no ambiente familiar. Os fins não justificam os meios. Não moralmente, não espiritualmente. E devemos mudar essa ideia até materialmente, porque senão não seremos capazes de evoluir. Também o vaidoso não assume as suas culpas. Nunca é ele que está errado, é sempre ele que acaba acusando ao outro daquele erro. Meus irmãos, pensamos no Mestre Jesus, mais exemplo de humildade que nos deu, teve como missão, era a sua missão que ele aceitou de livre e espontânea vontade, vir à Terra, nos guiar e acabar a sua jornada aqui num Calvário, numa cruz no Gólgota, totalmente humilde. Pilatos perguntou se ele era o rei dos judeus, e ele simplesmente respondera: meu reino não é deste lugar. Com toda a humildade,
não praguejou, não resmungou, não ofendeu, não se descontrolou. Cumpriu a sua missão. Lógico, o Mestre não nos pede que sejamos, que precisamos fazer a mesma coisa que ele, acabar no martírio. A exemplo quase que de todos os seus apóstolos que acabaram com mortes violentas, à exceção de João Batista, que morreu de velhice. Mas ele nos pede que sigamos o seu exemplo de amor, de humildade e de caridade. Me lembro também de um livro de Kai Barschutz que disse que a caridade, que a humildade, que o amor, estes são a chave da felicidade aqui na Terra. E termino essa palestra em concordância com o apóstolo Paulo. Gosto muito dos seus ensinamentos, das suas pregações. Não à toa que vivemos na região metropolitana da cidade de São Paulo, capital essa em homenagem ao apóstolo, no estado de São Paulo. E termino com a sua epístola do amor, onde no final ele cita, entre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade. A mais excelente é a caridade, porque dela vivem cheios os corações dos humildes. Muito obrigado. Fiquemos todos na paz do Cristo.